Olá, meus amigos, eu sou o professor Ivan Gesler, de Processo Penal. Estamos aqui hoje no Saber Direito Responde. Hoje eu tenho uma satisfação de receber aqui no nosso estúdio as alunas Luísa e Tamires, que vão trazer algumas dúvidas sobre o tema que nós tratamos durante a semana. Durante a semana no Saber Direito Aula, que foi o tema procedimental. Durante a semana nós tratamos do tema procedimentos comum e especiais, basicamente os ritos especiais. Na primeira aula, nós traçamos algumas considerações em relação ao tema procedimento comum, para trazer um parâmetro e compará-lo em relação aos regramentos especiais. Falamos do procedimento especial funcional, do procedimento especial que nós temos na Lei Antidrogas, na Lei 11.343 de 2006. Também tratamos do procedimento especial do Tribunal do Júri, primeira e segunda fase do Tribunal Popular, do procedimento popular. E hoje eu queria primeiro ouvir da aluna Luísa qual é a sua primeira indagação, para que a gente possa reviver esse tema tão interessante. Professor, eu gostaria de saber como lidar com as falsas memórias nas situações de assessoramento aos depoimentos de crianças e adolescentes. Olha, Luísa, na verdade, esse tema das falsas memórias é um tema que tem sido, numa faceta, eu diria, multidisciplinar ou interdisciplinar, tratado muito também pela jurisprudência e enfrentado pela dogmática penal. Nós sabemos que o processo penal gira em torno de um fato, que como tal é pretérito, está no passado, e essa tarefa do juiz é muito difícil, de reconstruir algo que já passou. Essa reconstrução do fato histórico, como menciona Aury Lopes Júnior. Sabe-se que no processo penal, para a parte da doutrina, nós temos o princípio da verdade real, mas verdade real é algo que está no todo e não na parte, como tal é inalcançável. Essa questão das falsas memórias é importante, porque de fato, essa reconstrução do fato histórico é algo sempre muito difícil de se fazer por intermédio das provas. Então a jurisprudência tem revivido isso, é algo importante. Nós temos, por exemplo, a questão do depoimento sem dano, por exemplo, em relação a crianças, principalmente no tocante aos crimes contra a dignidade sexual, onde o tema do contraditório, da ampla defesa, em certa monta, tem sido mitigado. A possibilidade, por exemplo, do acompanhamento desse depoimento por videoconferência, sem a presença direta, eu diria, numa autodefesa do próprio acusado, nós temos a possibilidade desses depoimentos serem coletados com assistência psicológica e o processo penal, em parte, por exemplo, no artigo 201 do CPP, tem enfrentado essa questão da vítima, principalmente quando se trata de criança, com cautela, mesmo que em contrapartida o contraditório e a ampla defesa em alguns momentos tenha sido mitigado. Nós temos também aqui a Tamires. Qual é a sua dúvida, Tamires? É possível o foro por prerrogativa de função estabelecida exclusivamente pela Constituição Estadual? Olha, Tamires, na verdade esse tema já foi tratado pelo STF em algumas oportunidades. Nós temos a súmula, por exemplo, 721 do Supremo, que nós comentamos durante a semana em nossas aulas, que virou, inclusive, que foi convertida em um enunciado vinculativo, vinculante. A súmula vinculante 45, onde o Supremo entende que o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente, cuidado com o termo, exclusivamente em Constituição Estadual, não prevalece sobre a competência constitucional prevista no artigo 5º, inciso 38, a linha D, do Tribunal do Júri. Então, em contrapartida, eu acho que, em um entendimento implícito até nesse enunciado, em alguns precedentes claros, o STF admite o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente na Constituição local, na Constituição estadual, desde que haja uma simetria e uma não contrariedade com o texto constitucional. Então, por exemplo, na Bahia, os defensores públicos têm prerrogativa de função. Isso está na Constituição Federal? Não. Então, se um defensor público eventualmente praticar um crime de corrupção passiva, de peculato, de extorsão, ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Entretanto, se o defensor público praticar um crime doloso contra a vida, por exemplo, um homicídio doloso, aí a competência será do Tribunal do Júri. Vamos receber agora as perguntas que nos foram enviadas de casa. Nossos alunos nos enviaram. Olá, eu sou Lavínia, sou de Santo Antônio de Jesus, na Bahia.
Sou estudante de Direito do 9º semestre na FACEMP e no ramo do Direito eu pretendo seguir a carreira de promotora. Com isso, eu sei da importância do direito processual penal para a minha trajetória e, nesse sentido, eu gostaria de perguntar ao professor Ivan se o artigo 366 do Código de Processo Penal é aplicável em todos os procedimentos especiais. Olha, Lavínia, o 366 do CPP, que foi tratado durante a semana por nós, ele recebeu a redação em 96, pela Lei 9.271. Em regra, o artigo 366 do Código de Processo Penal se aplica a todos os regramentos de primeiro grau, procedimento comum ou especial, com algumas exceções, algumas mitigações. Porque, de fato, o artigo 366, ele busca assegurar ou acautelar o princípio do contraditório e da ampla defesa. Citação está atrelada ao contraditório. Contraditório é o direito de informação para poder reagir. É informação e reação. Eu só tenho como reagir, eu só tenho como participar desse jogo dialético que é o processo penal se eu for informado, se eu for comunicado. Então, consequentemente, o 366 do Código de Processo Penal se aplica em regra para todos os ritos de primeiro grau. Há algumas exceções, por exemplo, o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 9.613 de 98, que trata da lavagem de dinheiro, do branqueamento de capitais, veda a aplicação do artigo 366 do CPP, que também é vedado no tocante ao Código de Processo Penal Militar, procedimento penal militar. Mas, em regra, de fato, como nós tratamos nas nossas aulas, esse artigo 366, para assegurar o contraditório, assegurar a ampla defesa, é aplicável em todos os procedimentos de primeiro grau. Vamos voltar ao estúdio, então, agora novamente com Luísa e a sua próxima pergunta. Professor, no enfoque psicológico, que aspectos têm sido enfocados nos casos que envolvem a Lei Maria da Penha? Olha, Luísa, na verdade, a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, eu diria que era uma lei heterônoma, heterogênea, porque ela não tem apenas aspectos penais ou processuais penais. Há essa interdisciplinariedade. Então, a Lei Maria da Penha, por exemplo, prevê essa possibilidade de assistência psicológica, ou traz no seu texto a possibilidade da vítima, por exemplo, de uma violência doméstica, de uma violência afetiva, ser assessorada em relação a esse aspecto, a esse enfoque psicológico. Claro que a Lei Maria da Penha é uma lei que trata, de fato, como a hipossuficiente justamente a mulher, que é vítima de uma ofensa inerente à honra, à sua integridade física e até sexual em alguns aspectos. Justamente por isso ela tem previsão mais gravosa para o imputado. Em relação ao procedimento comum, por exemplo, a Lei Maria da Penha traz vários aspectos que, de certa forma, refletem um procedimento mais gravoso para aquele que supostamente praticou um delito que vai incidir nos requisitos da Lei Maria da Penha. E esse aspecto psicológico é muito importante. De se compreender que o direito penal é uma ferramenta importante para coibir a atividade criminosa, mas não é a única. Política criminal não é só o direito penal. Eu diria, essa panpenalização, ou em alguns casos, essa diarreia legislativa, não vai resolver o problema da criminalidade. Então, por exemplo, a Lei Maria da Penha, por si só, não é suficiente para poder resolver o problema da violência contra a mulher. Outros pontos de interdisciplinariedade são importantes, justamente como, por exemplo, o fator psicológico, para poder minorar, e isso é muito importante, as agressões que as mulheres em todo o país sofrem durante todos os dias. Voltamos com o Tamires. Qual é a próxima pergunta? Sobre o réu ficar algemado durante o julgamento no plenário, quais são os limites para não ferir a súmula vinculante 11? Olha, Tamires, esse tema da súmula vinculante 11 é muito importante, porque, na verdade, ele também é enfrentado no artigo 474 e 478 do Código de Processo Penal, no tocante à segunda fase do procedimento especial do Tribunal do Júri. O Supremo entendeu que a utilização das algemas, a utilização das amarras, não pode ser efetivada como um troféu pelo preposto estatal. A utilização das algemas no processo penal é uma excepcionalidade. É uma medida que deve ser concebida como a última ratio, sendo justificada pelo preposto estatal sob pena de uma responsabilidade civil, penal e disciplinar
e até propiciando o relaxamento da prisão ou a anulação do ato processual. Para que se tenha uma ideia, mesmo que a utilização das algemas se faça necessária, o que não é a regra, em sede de tribunal do júri, em sede de plenário, nos debates, o Ministério Público não pode fazer qualquer menção a essa necessidade como argumento de autoridade para pleitear a condenação do réu. Por exemplo, dizendo, olha, senhores jurados, excelências, o réu deve ser condenado, tanto deve ser condenado, que ele até vai permanecer algemado durante o júri, porque é muito perigoso. Então isso é vedado, por exemplo, pelo artigo 478 do Código de Processo Penal. Vamos fazer um intervalo rápido e a gente retorna daqui a pouquinho com o Saber Direito Responde. Olá, meus amigos, voltamos aqui com o Saber Direito Responde e agora tratando ainda do tema procedimentos especiais no processo penal, também o procedimento comum, que é o procedimento parâmetro. Vamos com uma pergunta que nos foi enviada dos alunos que nos acompanham em casa. Eu sou Wagner Rodrigues, moro em Praia Grande, São Paulo, e sou estudante de pós-graduação na Damásio Educacional em Santos. No ramo do direito, eu pretendo seguir a carreira de advogado e sei da importância que tem o direito processual penal nesta trajetória. Nesse sentido, professor Ivan, eu gostaria de saber se no procedimento comum ordinário, em caso de rejeição da denúncia, ela deve ser feita pelo magistrado após o oferecimento da acusação ou após a resposta à acusação. Olha, Wagner, obrigado por nos enviar sua dúvida, a gente não pode ficar com dúvida, claro. E no tocante à rejeição da petição inicial, nós tratamos disso no primeiro encontro e também nas outras aulas, onde enfrentamos os procedimentos especiais. O artigo 395 do CPP prevê o instituto da rejeição da denúncia, um despacho liminar negativo, onde o juiz não recepciona a acusação e prevalece o entendimento de que o recebimento da petição inicial está na fase do artigo 396 do CPP. Então ele se dá, o recebimento, antes da apresentação da resposta à acusação. Consequentemente, a rejeição da petição inicial também se dá antes da apresentação da resposta à acusação. Há alguns procedimentos especiais, e mesmo o procedimento comum, por exemplo, no tocante ao rito sumaríssimo, que prevê a existência de uma defesa preliminar, uma defesa prévia antes do recebimento ou rejeição da petição inicial. É o caso do procedimento antidrogas, é o caso do procedimento funcional. No tocante ao rito sumaríssimo, há uma defesa oral antes do juiz receber ou rejeitar a acusação. Nos casos de competência por prerrogativa de função, o procedimento que se aplica às hipóteses de competência originária dos tribunais, também há uma defesa preliminar antes da recepção ou rejeição da petição inicial. Agora, voltamos aqui para o estúdio. Luísa, qual é a sua próxima dúvida? Levando em consideração os casos de abuso sexual, após o julgamento, o abusador recebe algum tipo de acompanhamento psicológico? Olha, Luísa, esse é um tema importante, que acaba tocando na execução penal, no procedimento executivo da pena. De fato, por exemplo, o STF entendeu que a existência de exame criminológico não é sempre necessário. O exame criminológico não é indispensável na fase da execução penal, que é uma hipótese de um exame interdisciplinar, eu diria multidisciplinar. Mas há, por exemplo, nas unidades penitenciárias, nas unidades prisionais, a assistência de um psicólogo, assistência clínica para o penitente, para o sujeito que cumpre pena no âmbito da execução penal. Próxima pergunta de Tamires. Professor, serão 8 testemunhas arroladas por acusação ou 8 testemunhas no total? Olha, no tocante a esse rol testemunhal, nós temos alguns dispositivos que tratam do tema rol de testemunhas, da apresentação do rol de testemunhas no processo penal. O STF, por exemplo, volta e meia toca nessa temática.
há um entendimento, por exemplo, que o momento defensivo para a apresentação do rol de testemunhas é na fase da apresentação da resposta à acusação, sob pena de uma preclusão consumativa. Foi o que entendeu, por exemplo, o STF no tocante à primeira fase do procedimento especial do júri. Na ação penal 470, por exemplo, no caso mensalão, o STF admitiu a possibilidade das partes requererem a substituição de testemunhas. De fato, esse tema rol de testemunhas, volta e meia, é enfrentado pelos tribunais superiores. É um número, no rito comum ordinário, de 8 testemunhas para a acusação e 8 testemunhas para a defesa. Claro que não serão incluídos nesse rol os depoentes que não prestem compromisso, por força de lei, por força das disposições do Código de Processo Penal. Nós temos, por exemplo, o artigo 206 e 207 do CPP, que enfrenta essa temática. O STF, ao tratar da apresentação do rol de testemunhas na primeira fase do procedimento especial do júri, artigo 406 do Código de Processo Penal, afirmou que em relação ao procedimento especial do júri, isso não se aplica. Vale dizer, esse afastamento dos sujeitos que são meramente declarantes do número total do rol testemunhal. Vamos voltar agora com mais uma pergunta que nos foi enviada de casa. Professor, uma segunda dúvida sobre o assunto é a respeito do recebimento da denúncia. E a pergunta é: qual momento os tribunais superiores consideram o recebimento da petição inicial no processo penal? Olha, Lavínia, nós já afirmamos isso durante nossos encontros no Saber Direito Aula, que os tribunais superiores têm entendido, compreendido, que o momento de recepção da petição inicial é na fase do artigo 396 do CPP. Por que essa celeuma? Porque o artigo 399, ele também faz menção a esse instituto. Vale dizer, o juiz recebida a denúncia, o juiz recebê-la-á. Então, surgiu em 2008, com a reforma procedimental, uma dúvida dogmática. Qual o momento de recebimento da petição inicial? É na fase do artigo 396 do CPP ou é no artigo 399 do Código de Processo Penal? Vale dizer, é antes ou após a apresentação da defesa escrita? Parte da doutrina entende que na Constituição Federal não há uma previsão, e de fato não há, explícita, de que o juiz deve receber a petição inicial e, consequentemente, ser instaurada a situação jurídico-processual necessariamente após uma defesa do imputado, após uma defesa escrita. Então, a jurisprudência entende que o momento de interrupção do prazo prescricional, artigo 117, inciso 1º do Código Penal, e o momento de recebimento da petição inicial é, de fato, no artigo 396 do CPP. Vamos agora voltar com mais uma pergunta aqui do estúdio. Luísa, tem mais uma dúvida. De que forma o psicólogo pode atuar junto às famílias atendidas, além de assessorar a decisão do juiz? Olha, é um outro tema interessante, é um outro tema importante. Nós que somos profissionais do direito, cada vez mais temos que nos preparar para essa questão interdisciplinar. Não dá para poder ficar apenas concentrado na matéria penal ou processual penal. Até porque, de fato, o juiz ele não é meramente um operador do direito. O artigo 182 do Código de Processo Penal, por exemplo, ele prevê que o juiz pode até afastar a conclusão do perito. O juiz pode decidir contrariamente ao laudo pericial. Porque o juiz é mais do que julgador. O juiz é um historiador, o juiz é um economista em alguns casos, o juiz faz análise clínica em outros. Então, claro que o juiz, eu diria, pisa em outros ramos, em outras ciências, no momento que ele vai decidir. Mas, de fato, após a decisão de mérito, eu diria, por exemplo, após o encerramento da persecutio crimis, após o encerramento da persecução penal, esse assessoramento à vítima, esse assessoramento à família da vítima, em alguns casos, no processo penal, não é um tema que tem sido tratado com uma relevância. Ao menos no ordenamento jurídico, não há nada que privilegie esses interesses do ofendido pós-fato, ou melhor, pós a persecução penal. Há a lei, por exemplo, 9.807 de 99, que trata
da proteção a vítimas, testemunhas, réus colaboradores, mas esse assessoramento, eu diria, no âmbito do trabalho do psicólogo, é pouco, eu diria, privilegiado no âmbito criminal. Próxima dúvida de Tamires. Tamires tem mais uma dúvida. Professor, sobre a competência para processar e julgar o crime de tráfico de drogas, quais são as circunstâncias necessárias para se aferir a transnacionalidade do crime? Boa pergunta, uma pergunta que trata do tema competência no processo penal. Olha, o artigo 70 da Lei 11.343 de 2006 e também a súmula que não está superada para a maior parte doutrinária, a súmula 522 do STF, deixam claro que compete à Justiça Federal o julgamento do tráfico internacional de substâncias entorpecentes. Há alguns enunciados que tratam, outros enunciados que tratam dessa temática, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, e de fato o tráfico internacional de drogas é de competência da Justiça Federal. Deve existir um elemento probatório idôneo para evidenciar essa transnacionalidade. Eu já presenciei casos, por exemplo, em que a persecução penal se inicia no âmbito federal, mas durante a instrução criminal, o juiz federal, por exemplo, não evidencia, pelo depoimento dos policiais federais, a transnacionalidade do delito e, consequentemente, declina de sua competência para a Justiça Estadual. Então, não basta, por exemplo, não se trata apenas de exigir sempre que a droga tenha sido efetivamente transportada para o exterior. O principal é existir algum elemento probatório que evidencie essa intenção, que evidencie a transnacionalidade do delito. Temos mais uma dúvida que nos foi enviada de casa. Professor, minha segunda dúvida sobre o assunto é: a inobservância da defesa prévia prevista no artigo 514 do CPP, ela acarreta nulidade absoluta ou nulidade relativa? Olha, Wagner, é uma pergunta interessante, que nós também tratamos durante o Saber Direito aula. A questão da ausência de notificação para apresentação de defesa preliminar. Nós sabemos que a defesa preliminar, ou melhor, essa notificação para apresentação de defesa prévia, existe, por exemplo, no âmbito do procedimento funcional, no âmbito do procedimento da Lei 11.343/2006. E os tribunais, em verdade, por exemplo, o STF exige a notificação para apresentação de defesa prévia, de forma a assegurar o devido processo penal, um devido processo legal. Entretanto, em vários momentos, em alguns precedentes, o STF não nulificou a instrução criminal por ausência de notificação para apresentação de defesa prévia, para apresentação de defesa preliminar. Isso se deu porque tanto o STF quanto o STJ, com base no princípio da instrumentalidade das formas, o pas de nullité sangrier, que está no artigo 563 do CPP, tem exigido a comprovação do prejuízo no caso concreto para a decretação da nulidade. Então, por mais que o STF diga, por exemplo, que é necessária a notificação para apresentação de defesa preliminar, é importante que a defesa argue essa nulidade em tempo oportuno, para evitar a preclusão dessa discussão em torno da nulidade ou da atipicidade, de um amorfismo em relação a esse ato processual. E agora nós temos mais uma dúvida aqui do estúdio, uma dúvida de Tamires. A quebra da incomunicabilidade dos jurados constitui nulidade relativa ou absoluta? Olha, Tamires, essa questão da incomunicabilidade do júri, eu diria, é atrelado ao princípio do sigilo das votações. Óbvio que, por mais que a doutrina entenda que a quebra da incomunicabilidade do conselho de sentença, por exemplo, jurados conversando sobre o tema da pretensão acusatória, ou conversando sobre o fato imputado durante o julgamento, por mais que a doutrina entenda que a quebra dessa incomunicabilidade constitua nulidade absoluta,
voltamos para aquele entendimento do STF e do STJ. A comprovação do prejuízo no caso em tela. Então, a própria distinção que, de maneira ortodoxa, convencional, nós estudamos nas faculdades, na época que você estava ou está na faculdade, estudando, entre nulidade absoluta e relativa, perde campo na medida que o STJ e o STF entendem que a decretação da nulidade, no caso concreto, sempre vai exigir a comprovação do prejuízo. Olha, eu queria agradecer a presença aqui no estúdio de nossas alunas Luísa e Tamires, que compartilharam essas dúvidas sobre o processo penal conosco. Também agradecer você de casa, que nos acompanhou durante a semana e hoje aqui também, com o Saber Direito Responde. Muito obrigado. Gostou das aulas? Qual tema você quer estudar aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br.